Muito obrigado, Naércio. Por favor, fique à vontade. Muito bem-vindo. Qual que é a ideia aqui? É uma proposta de ampliação do programa Bolsa Família, né, que agora se chama Auxílio Brasil, para diminuir a pobreza infantil. Tá? Então, o programa mudou, mas eu acho que a questão continua, porque o programa não resolveu esse problema fundamental da pobreza infantil, o Auxílio Brasil. Então, o que eu vou discutir agora referente ao Bolsa Família também se aplica para mudanças no programa Auxílio Brasil. E qual que é o contexto? A gente sabe, eu vou falar mais para frente em detalhes, que a primeira infância é uma fase fundamental na vida das pessoas, né? Existem vários ramos de conhecimento, várias pesquisas que estão convergindo para esse fato, que é na primeira infância que se forma o ser humano. E é nesse período que são desenvolvidas as habilidades cognitivas e socioemocionais das pessoas, que elas vão usar na vida, vão usar na educação, vão usar no mercado de trabalho, vão usar no seu relacionamento com outras pessoas. Então, é importante que as crianças tenham um desenvolvimento saudável nesse período, né, para que elas possam desenvolver plenamente essas habilidades. E isso é importante especialmente no caso brasileiro, em que a gente tem uma parcela grande de jovens que estão alijados do mercado de trabalho, basicamente, né? Então, você tem aí cerca de metade dos nossos jovens, ou nem trabalha nem estuda, ou ainda nem concluiu o ensino médio aos 25 anos. Então, é uma parcela que, hoje em dia, se você não concluiu o ensino médio, você está praticamente fora do mercado de trabalho formal, do empreendedorismo. Então, a preocupação central no Brasil é com os nossos jovens. A gente sabe que a gente tem uma produtividade muito baixa no Brasil e o crescimento da produtividade tem sido pífio nos últimos 40 anos. E grande parte disso é porque uma parcela grande dos nossos jovens e adultos está fora do mercado de trabalho formal e não tem capacidade de absorver novas tecnologias, não tem novas ideias e novas invenções, que é o que traz dinamismo para a economia. Então, o panorama macro é o seguinte: nós temos um país com problemas graves de crescimento de produtividade e problemas graves de desigualdade. É um dos países mais desiguais do mundo, sempre foi, é um problema estrutural nosso. E uma hipótese que a literatura levanta é que isso tem a ver com a qualificação da população, né? Qualificação em termos de educação, de habilidades socioemocionais, e isso é especialmente claro no caso brasileiro. Basta ver também os resultados do PISA, né, em que os jovens brasileiros estão entre os últimos colocados no PISA. Então, vamos seguir o raciocínio. Essas habilidades cognitivas e socioemocionais são desenvolvidas com mais velocidade na primeira infância. Então, a lógica aqui é, se você conseguir que as nossas crianças se desenvolvam plenamente, todas, independente de onde nascem no país, independente da sua raça, cor, gênero, todas consigam se desenvolver plenamente, a gente vai conseguir melhorar a qualificação dos nossos jovens, eles vão poder contribuir mais com o crescimento econômico, seja empreendendo, seja inovando, seja trabalhando no setor formal da economia, vão pagar mais impostos, e isso vai aumentar a produtividade e o crescimento econômico. Então, essa é a linha de raciocínio. Se a gente não atuar na primeira infância, fica mais difícil consertar as coisas depois. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você conseguir atacar esse problema de qualificação dos nossos jovens antes deles se tornarem jovens, custa muito mais barato do que depois resolver o problema, construindo escolas de qualificação profissional, construindo hospitais para cuidar das doenças, construindo cadeias para colocar os criminosos. Então, não é muito melhor investir antes? Essa que é toda a ideia dessa proposta. Então, como a gente consegue investir antes? São vários aspectos. Você precisa, para a criança se desenvolver plenamente, não basta só renda,
mas renda é uma das coisas principais. Se a família estiver passando fome, obviamente, não vai ter tempo de se preocupar com o desenvolvimento infantil, e a criança vai ter problemas de nutrição. Mas só deixando claro que não é só renda, é preciso ter uma creche, disponibilidade de creche de qualidade, é preciso ter saúde, programas de atenção de saúde básica, mas aqui a gente vai falar principalmente de transferência de renda, tá? Então essa é a questão. Será que a gente consegue fazer um programa de transferência de renda que elimine a pobreza entre as crianças? E quanto custaria para fazer esse programa? Então aqui, deixando isso mais claro nesse slide, o contexto é esse: importância da primeira infância no mundo, né? Não é no caso do Brasil. No caso do Brasil é especialmente sério, dados os problemas que eu vou mostrar que a gente tem aqui na primeira infância. A gente pode desenhar, então, um programa de transferência que elimine a pobreza infantil, e esse programa tem que ter muitas características. Ele deve levar em conta índices regionais de pobreza, e não só uma linha de pobreza, mas várias. Precisa diferenciar a pobreza da pobreza extrema, precisa entrar no debate de universalização, ou seja, todas as famílias recebendo a transferência, ou focalização, somente as famílias com crianças pobres. E a questão principal é estimar os gastos com transferências sob diferentes hipóteses, né, de valores e programas. Porque, como o Hélio falou, às vezes fica uma discussão mais de preferências e sem levar em conta a questão do gasto, né? Então, será que se a gente universalizar, vai gastar mais do que focalizar? Quanto a mais? E essa questão é importante porque somos economistas, né? E a gente sabe que os recursos gastos poderiam ser aplicados em outros fins. Então a questão aqui é estimar o gasto, para poder comparar diferentes programas em termos de gasto. Obviamente não é só o gasto, né? Tem que levar em conta o benefício também, mas o gasto é importante, tendo em vista as restrições orçamentárias que a gente passa. Então esse é o contexto. Importância da primeira infância. Então, como eu já adiantei, o que a gente chama de primeira infância aqui é 0 a 6 anos de idade. E esse é um período extremamente sensível, em que os circuitos cerebrais são formados e as habilidades são construídas de forma dinâmica e progressiva, né? Então, é uma nova habilidade em cima da outra. Toda vez que a criança aprende alguma coisa, forma uma sinapse, e vai construindo sinapses e vai desenvolvendo o cérebro, e vai desenvolvendo todos os domínios, físico, cognitivo e socioemocional. Tá? Esse socioemocional tem uma literatura recente mostrando que é tão importante quanto o cognitivo, né, para o mercado de trabalho, para a educação. E essas habilidades vão fundamentando o aprimoramento de habilidades mais complexas, né? Aí a criança vai depois aprender a ler, escrever, matemática, ciência, e vai conseguir ter persistência, garra, resiliência, tudo isso que vai ser importante para a sua vida. E assim, é importante ressaltar que o cérebro ele vai se modificando em interações com o meio ambiente. Tá? Então não é a questão, porque existia um debate no passado que é genética ou meio ambiente. Então, muita gente achava assim, que a criança nasce com a estrutura genética e está dado isso para o resto da vida. E outras diziam que a genética não importa, o que importa é a interação social. E, na verdade, os artigos mais recentes mostram que é uma combinação das duas coisas, porque o cérebro vai se modificar em resposta a estímulos ambientais. Então, se a criança for negligenciada, por exemplo, durante os primeiros anos de vida, tem estudos mostrando que o cérebro dela se modifica, em comparação com crianças que têm um ambiente saudável e estimulante. Então, tem essa frase estresse tóxico que mostra isso. É um estudo famoso com pesquisadores de Harvard que analisaram imagens cerebrais de crianças na Romênia que tinham sido praticamente abandonadas e mostram claras diferenças no desenvolvimento cerebral dessas crianças. Tá? Então, a criança tem que estar num ambiente saudável, com estímulos, com os pais protetores e que leiam para ela, enfim, que interajam com ela desde da primeira infância para ela conseguir desenvolver essas habilidades. Tá? Então, aqui tem uma figura que mostra isso. Tá? Você tem a formação de novas sinapses, ela acontece de forma muito rápida
nos primeiros meses de vida, por exemplo, associadas à linguagem, à visão, à audição, né, que são essas linhas aqui, e mais para frente também as funções cognitivas superiores, que são você ter paciência. Acho que vocês conhecem o teste do marshmallow, né, que as crianças foram colocadas lá com um marshmallow e o pesquisador falou que elas não deveriam comer se elas esperassem 3 minutos, quando voltasse elas ganhariam 2 marshmallows, e aí algumas não resistiram e comeram mais rápido e outras esperaram, e aí acompanharam essas crianças ao longo da vida, as que comeram mais rápido ganhavam menores salários e assim por diante, né? Então, essas funções cognitivas superiores são muito importantes para você estudar para a prova ao invés de ir para a festa e assim por diante. Mas é tudo isso para enfatizar que esse período aqui é muito importante e são janelas de oportunidade. Se você não desenvolver essas funções cedo, algumas janelas se fecham. Tá? Não é que você está condenado, sempre é possível recuperar, especialmente as habilidades socioemocionais, mas fica mais custoso, tá? Porque a habilidade inicial vai gerando outras habilidades. Se você perdeu o fundamento, fica mais difícil se recuperar depois. Tá? Então, isso vem esses estudos vêm da psiquiatria, vêm da economia, né? O James Heckman foi um dos caras mais importantes nessa área, vem da psicologia, vem da enfermagem, vem de várias áreas do conhecimento, educação, todo mundo está ressaltando essa importância. Então, falando um pouco da minha trajetória, abrindo um parênteses, a minha preocupação sempre foi desigualdade de renda e pobreza. E aí eu fui levado a estudar educação, porque educação é o mais importante aí para mudar a desigualdade, aumentar a mobilidade. E com essa nova literatura eu fui levado para a primeira infância, para entender por que os alunos brasileiros vão tão mal no PISA e têm aprendizado baixo. Então, meu objetivo principal continua em entender a desigualdade no Brasil, mas eu fui regredindo no ciclo de vida para chegar na primeira infância, que é onde se formam essas habilidades. Então tá, e como estão as crianças brasileiras? Então essa figura mostra que as crianças brasileiras não estão bem em termos de condições socioeconômicas. A gente tem 18 milhões e meio de crianças de 0 a 6, sendo que 61% delas vivem sob alguma situação de carência. Tá? Então, 61% das nossas crianças estão vivendo num ambiente que não é ideal. 5 milhões delas estão numa situação de pobreza, mesmo após os programas de transferência e tudo, continuam em situação de pobreza. 7 milhões não têm saneamento básico. Então, é uma coisa que seria óbvia, né? Você ter saneamento básico nas casas. 4 milhões delas, 23%, estão em moradias inadequadas, que é um conceito do IBGE, que diz que as casas são superlotadas, não tem banheiro, a casa é construída de material precário. 6,5% delas estão nas 3 situações, são pobres, não tem saneamento e a casa não é adequada. Então, como é que a gente quer que essas crianças se desenvolvam plenamente e depois terminem o ensino médio, entrem na faculdade ou no mercado de trabalho, se quando elas são bem pequenas, elas não têm as condições básicas para o seu desenvolvimento? E aqui a gente não está falando nem de estímulos, de leitura, de interações, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de renda, a gente está falando de moradia. Então, são condições de infraestrutura. Então, é possível formular uma hipótese de que parte dos nossos problemas com os jovens, que depois se tornam adultos, vem dessas condições iniciais da primeira infância, dessas deficiências que ocorrem na primeira infância. Não existem estudos ainda mostrando isso claramente no caso brasileiro, de forma causal. Eu saliento que, por exemplo, existem vários estudos mostrando que crianças em condições de pobreza têm problemas no futuro, tá? Mas esses estudos geralmente são correlacionais. Por exemplo, ontem saiu um estudo na Lancet, uma das principais revistas aí, científicas do mundo, coordenado pelo pesquisador César Victora de Pelotas, que é um dos maiores cientistas brasileiros, epidemiologistas, mostrando em vários países do mundo essa correlação entre pobreza na infância e desenvolvimento intelectual, renda,
Então, quem tiver interessado, acho que vale a pena entrar na página da Lancet, está logo lá na primeira página, essa nova série, que tem esse estudo com surveys longitudinais de cerca de 80 países mostrando essa correlação. Tá? E no caso brasileiro, inclusive, que é o estudo liderado pelo César Victor. Tá, então, a questão que a gente está atacando aqui é o seguinte: será que, pelo menos, a questão de pobreza a gente consegue diminuir, que são essas 5 milhões de crianças, 5 milhões e meio de crianças em situação de pobreza e pobreza extrema? Será que com um programa de transferência de renda, usando recursos que a gente já usa em programas sociais, a gente não consegue, pelo menos, aliviar essa parte da questão? Obviamente ainda vai precisar de saneamento, de casas decentes e assim por diante, mas pelo menos lidar com a situação de pobreza. Tá? Então essa aqui é a questão. E quais são os desafios de um programa de transferência de renda? Então, partindo do pressuposto que a gente quer fazer esse desenho eliminando a pobreza infantil. É a mensuração da pobreza. Tá? Então aqui nesse gráfico a gente mostra para cada estado do Brasil, uma linha de pobreza diferente. A linha azul é a linha de pobreza nas regiões metropolitanas, os triângulos azuis. Os laranjinhas são nas áreas urbanas e os quadrados cinza são nas áreas rurais. Por que isso é importante? Porque com o mesmo recurso, por exemplo, vamos supor os R$400 do Auxílio Brasil, que se tornou permanente ontem ou anteontem. Esses R$400 são mais do que suficiente para eliminar a pobreza na área rural. Mas uma coisa importante também, esse 400 é só para uma pessoa, né? Porque essa linha de pobreza é per capita. Tá? Então, com R$400, se tiver uma família de 4 pessoas, você não consegue eliminar a pobreza em nenhuma unidade da federação, porque você precisa, por exemplo, vamos supor, na área rural do Ceará, você precisaria de R$600 para uma família de 4 pessoas para acabar com a pobreza. Agora, mantendo o Ceará, na área urbana, você precisaria de R$1.200, tá? E na região metropolitana, R$1.500 por família para acabar com a pobreza. Então, é muito diferente você dar R$400, que seja R$400, tá? R$100 per capita para uma família de 4 pessoas. Você chega perto de acabar com a pobreza na zona rural, mas longe de acabar com a pobreza na zona urbana. E isso varia muito de estado para estado. Tá? Em São Paulo, você precisa de R$550 per capita para acabar com a pobreza. Tá? Então, mais de R$2.000 para uma família de 4 pessoas. Então, uma coisa é a pobreza, outra coisa é a pobreza extrema. É preciso deixar claro, a linha de pobreza extrema são mais baixas que essas. Tá? Que a pobreza extrema é o suficiente para a pessoa conseguir se alimentar. A pobreza, além de se alimentar, a pessoa tem que comprar roupa, remédio, tudo, e todo mundo sabe que é muito caro na região metropolitana de São Paulo você ter acesso a essas cestas de bens. Então, os valores aqui são ambiciosos. Tá? Então, só para adiantar, para São Paulo, você precisaria, para uma família de 4 pessoas, mais de R$2.000 para tirar essa família com criança da pobreza mesmo. Então, isso é importante. Agora, aqui o que eu estou querendo dizer é que vários dos programas usam só uma linha de pobreza para o Brasil inteiro e transfere a mesma coisa para todo mundo, sendo que o custo de vida é muito diferente entre as regiões. Bom, a FIP sabe mais do que todo mundo isso, porque tem um índice de custo de vida, apesar de ser São Paulo só, mas temos muita experiência. O custo de vida varia muito entre as regiões. Então, você deveria, na hora de desenhar o programa, levar em conta essas diferenças no custo de vida. Então, como que está a pobreza no Brasil atualmente? Bom, antes da pandemia, você tinha 13,8% das famílias em pobreza. Tá? E nas crianças, atingia 27%, o dobro praticamente. Então, a pobreza é maior nos domicílios com crianças no Brasil do que nos domicílios sem crianças. Tá? Então, a gente está fazendo o contrário do que a gente deveria fazer. A gente deveria diminuir a pobreza mais nos domicílios com crianças, que são o futuro do país, para que elas possam se desenvolver suas habilidades. E, no entanto, os domicílios com crianças tendem a ser mais pobres. Por que isso acontece? Porque vários benefícios
são direcionadas para os idosos, né? Então, você tem o benefício de prestação continuada, você tem as aposentadorias rurais e assim por diante. Então, o sistema de aposentadoria brasileiro sempre foi muito generoso, sem entrar no debate de se é justo ou não, mas sempre foi generoso. E ao passo que as crianças não têm a mesma generosidade. Tá? Então, essa é a questão que a gente tem que remediar. Então, tem mais pobreza entre os domicílios mais pobres. Tá? E o programa Bolsa Família atendia, né, uma parcela significativa de brasileiros, tá? Chegava a 13% de todos os brasileiros. E o importante é ressaltar que a pobreza continua mesmo após o programa Bolsa Família. Tá? Então, o programa Bolsa Família não era suficiente para acabar com a pobreza. O Bolsa Família sempre foi um programa muito importante no Brasil. Por quê? Porque antes disso as pessoas não recebiam nada. As pessoas, os adultos e crianças em situação de pobreza. Então, o Bolsa Família foi muito importante para reduzir a pobreza extrema. Ou seja, o valor do Bolsa Família, que era em média R$150, R$200, era obviamente insuficiente para tirar as pessoas da pobreza, mas foi importante para reduzir a pobreza extrema, ou seja, a fome, insegurança alimentar, tudo isso. Agora, o que a gente argumenta aqui é que para as crianças isso não é suficiente tirar da pobreza extrema, porque não adianta a mãe ter o suficiente para comer, mas não ter o suficiente para morar, para comprar remédio, para comprar roupa. Isso dá uma incerteza que vai prejudicar o desenvolvimento infantil, uma intranquilidade da mãe. Além disso, um outro problema que a gente enfrenta é que a pobreza não é uma coisa fixa no tempo. As pessoas entram e saem da pobreza. Então, aqui a gente vê, de um mês para outro, 47% dos pobres saíram da pobreza em algum momento do tempo, em 2019. E 7% dos não pobres se tornaram pobres em 2019. Tá? Então, a pobreza, se você for ver mês a mês, ela varia ao longo do tempo. Então, a pessoa está sem dinheiro, desempregada um mês, aí ela é extremamente pobre. Aí no mês seguinte encontra um emprego, aí ela sai da pobreza. Aí no outro mês ela perde o emprego. Então, um programa de transferência de renda tem que levar em conta essa volatilidade, que foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Que muita gente que tinha um emprego decente por conta própria, comércio, vendendo coisas, ficou subitamente sem emprego nenhum. E aí o aumento da pobreza foi muito grande. Então, esse é um outro desafio dos programas de transferência de renda. E no Bolsa Família também tem rotatividade. Tá? Tem muita gente que deixa de receber o programa, 34%, e pouca gente, em 2019, começou a receber o programa. Por quê? Como funcionava o Bolsa Família? Você tinha cotas para todos os municípios. Então, a pessoa, mesmo se inscrevendo no CRAS, né, no Sistema Social do município, ela ficava numa fila. Se o governo federal abrisse cotas para aquele município, as famílias entram no programa. Mas durante muitos anos não havia orçamento para o Bolsa Família. Então, as cotas estavam fixas. Então, pouca gente entrava no programa. E isso é importante. Tá? Então, você precisa ter um acompanhamento das pessoas ao longo do tempo. E aqui também mostra esse problema de cotas. Em 2019, por exemplo, 62% das famílias elegíveis recebiam o programa, mas 38% não recebiam o programa. Então, 38% das famílias pobres que precisavam receber e satisfaziam os critérios do Bolsa Família não recebiam o Bolsa Família. Então, isso indica um problema de focalização. Isso indica que o orçamento não estava sendo suficiente, ou que as pessoas muito pobres, às vezes, não se cadastravam. Um exemplo são os moradores de rua, por exemplo, e outras pessoas que não se cadastram no sistema. Mas o principal problema é orçamentário. Tá? Então, por melhor que tenha sido, eu ressalto que o programa Bolsa Família é um exemplo no mundo de programas de transferência condicionais em educação e saúde, mas não era suficiente, tanto por causa do valor como por causa da focalização. Agora, a focalização do lado de incluir famílias que não deveriam entrar é bom. Então, 90% das famílias que não são elegíveis realmente não entravam no programa. Então, essa é uma das coisas do Bolsa Família que foi muito legal.
mesmo sem um controle rigoroso, havia um controle social do Bolsa Família, os nomes das pessoas estavam no site, as pessoas sabiam quem recebia e quem não recebia. Isso foi importante para melhorar a focalização. Então, mas por que o valor do Bolsa Família era baixo e por que havia esse problema de focalização? Mesmo depois do Bolsa Família, 48,5% dos beneficiários do Bolsa Família com crianças continuavam pobres após a transferência, e 50% em 2019. Então, basicamente, metade das famílias com crianças de 0 a 6 continuavam pobres após o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família não era suficiente para tirar a família da pobreza com crianças, tá? Por causa do valor, que era baixo, dado o custo de vida das regiões, e porque uma parcela grande de famílias elegíveis não recebiam o programa. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos fazer simulações para ver quanto a gente gastaria para eliminar a pobreza. Primeiro, vamos partir assim, de valores gastos. Então, aqui as simulações são o seguinte: a gente gasta R$400, 800 ou 1.200 por mês. Essa é a primeira coluna. A segunda a gente dá R$400 por família ou por criança. A terceira coluna a gente vai fazer um programa universal, ou seja, todas as crianças de 0 a 6 vão receber R$400, ou só as elegíveis, as pobres. Tá? Então, isso quer dizer U ou PBF. E essas colunas aqui são sem substituição do Bolsa Família, ou seja, a gente mantém o Bolsa Família e, além disso, dá R$400, ou aqui a gente substitui o Bolsa Família por esse novo programa. Tá? A gente mantém o Bolsa Família para as crianças, as famílias que não têm crianças, e para as que têm crianças a gente dá R$400 a mais por criança. Então, o que a gente fez nessa simulação? Se a gente der R$400 por criança, substituindo o PBF, a gente gasta 26 bi, tá? De gasto anual. E a pobreza diminui de 26% para 20%. Tá? E a pobreza em todas as famílias, que a gente sabe que a pobreza das famílias sem crianças é menor do que as com crianças, cairia para 12%. Ou seja, isso não resolveria o problema, tá? Porque você continuaria com 20% das crianças pobres. Se você aumentar para R$800, você vai gastar 68 bi e a pobreza cai bastante, para 14%. Tá? Então, você tira cerca de 12% das crianças da pobreza. E se você for para R$1.200, o gasto aumenta muito, né? Vai para 100 bilhões e você reduz a pobreza em 12%. Tá? Então, essas foram as simulações iniciais que a gente fez, que está no policy paper que eu mostrei. Então, na verdade, você tem muitas ineficiências nesse sistema. Se você fizer um programa universal, por exemplo, de R$1.200 por criança, você vai gastar 245 bi. Tá? Você vai reduzir a pobreza, mas o gasto é enorme. Tá? Então, eu acho que esses parâmetros é que devem ser levados em consideração. Como conseguir a maior redução de pobreza infantil gastando menos? Eu acho que essas simulações te dão uma dica de como você pode conseguir isso. Então, o que a gente fez na sequência? A gente fez o contrário. A gente viu assim, quanto a gente precisa gastar para eliminar a pobreza entre as crianças no Brasil. Tá? E essas são as últimas simulações que eu vou mostrar. Então, novamente, tem pobreza extrema e pobreza. A nossa ideia aqui é acabar com a pobreza extrema para todas as famílias, todo mundo tem condições de comer, e acabar com a pobreza nas famílias com crianças, para que elas possam não só comer, mas mas comprar remédio e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Suponha que você está no Brasil e você vai falar o seguinte: vamos dar um benefício igual à pobreza extrema para quem está abaixo da linha de pobreza extrema. Porque o que é importante entender é o seguinte: as pessoas já têm renda. Então, se você der R$800 a mais para todo mundo, você não está levando em conta que as famílias já têm uma renda inicial. Você não precisa dar o valor para todo mundo da pobreza extrema. Você precisa complementar a renda para que atinja a linha da pobreza extrema. Então, essa primeira linha aqui, a gente não está fazendo isso.
vamos supor que a gente não consegue saber a renda das pessoas, a gente vai dar a linha de pobreza extrema, o valor da linha de pobreza extrema para todo mundo. Quanto você gastaria por ano? 42 bilhões de reais. Agora, vamos supor que a gente sabe a renda das pessoas, a gente vai dar um benefício que leva as pessoas até a linha da pobreza. Quanto você gastaria? 31 bilhões. Então, 31 bilhões acaba com a pobreza extrema no Brasil, supondo focalização perfeita. Você sabe a renda de todo mundo e você quer acabar com a pobreza extrema no Brasil. Todos os brasileiros vão ter dinheiro para comer. Quanto você gastaria? 31 bilhões. Agora, vamos supor que você vai dar o dinheiro suficiente para acabar com a pobreza, para que todos os brasileiros tenham condições de comer, de comprar remédio, de morar bem e assim por diante. Quanto você gastaria? 270 bilhões de reais. E se você usasse o dinheiro só para complementar a renda, levando em conta o que as pessoas já ganham atualmente? 140 bilhões. Agora vamos diferenciar. Para quem não tem criança pequena, a gente acaba com a pobreza extrema. Para quem tem criança pequena, a gente acaba com a pobreza. Tá? Sem levar em conta o que as famílias já ganham. Quanto você gastaria? 147 bilhões. E a última, que é a minha preferida, é o seguinte: você consegue ver o que as pessoas ganham atualmente e você vai complementar a renda delas de forma a acabar com a pobreza extrema entre os adultos e acabar com a pobreza nas famílias com crianças. Quanto você gastaria? 80 bilhões. Então, esse é o número que saiu na mídia algumas vezes e tudo. Então, se você fizer um programa de transferência de renda, que você complemente a renda das pessoas para que todos os brasileiros tenham dinheiro para comer e todas as famílias com crianças de 0 a 6 possam ter dinheiro para comer, comprar roupa, remédio, moradia, transporte, você vai gastar 80 bi, que é o orçamento do Auxílio Brasil, basicamente, mais ou menos esse ano. Então, essa proposta aqui é uma proposta que gastaria mais ou menos o mesmo que o Auxílio Brasil está gastando, mas acabaria com a pobreza entre todas as crianças brasileiras, de 0 a 6. Com a hipótese de que essas crianças vão conseguir se desenvolver plenamente, como a gente já mostrou antes, vão terminar o ensino médio, muitas vão entrar na faculdade, vão conseguir emprego, vão pagar impostos, não vão precisar de Bolsa Família para os seus filhos e vão contribuir para a produtividade do país. Tá? Obviamente, as pessoas poderiam dizer, por que não acabar com a pobreza de todo mundo, de todos os brasileiros? Porque custaria 270 bi, tá? Que é um valor muito elevado. E pode causar efeitos adversos também, tá? Sobre o mercado de trabalho, sobre outras decisões das famílias. Tá? Então, se você tem criança, você tem o direito de não ser pobre. Se você é adulto, você tem o direito de não ser extremamente pobre. Mas você tem que ter estímulos para conseguir procurar emprego e trabalhar e assim por diante. Essa é a ideia. Então, essa era a apresentação que eu gostaria de fazer. E resumindo, então, o Brasil está numa situação crítica há muito tempo, tanto em termos de desigualdade, como em termos de crescimento e produtividade. Uma das coisas mais importantes para resolver esses problemas é capital humano, é educação e saúde para os filhos de famílias pobres. E você tem que ser ambicioso. Tá? Não basta você dar um benefício como o Bolsa Família, que foi muito importante no passado, mas que agora se revela insuficiente, especialmente tendo em vista que a gente precisa proteger as crianças para que elas tenham um desenvolvimento saudável. Se você desenhar um programa levando em conta linhas regionais de pobreza, levando em conta a rotatividade das famílias, a focalização, você consegue fazer um programa que acabe com a pobreza entre as crianças, que custaria 80 bilhões. Um último ponto é como você faria essa focalização. E aí o que eu defendo é que o governo use o aplicativo do auxílio emergencial para cadastrar todas as famílias potencialmente pobres, que elas já estão no sistema do
que foi usado para pagar o auxílio emergencial. E o governo poderia usar de forma inteligente esse aplicativo para saber a renda das pessoas, de todas as pessoas, né, a renda familiar per capita, mês a mês. Ele poderia usar esse aplicativo para conseguir melhorar a focalização do programa. Então, todas as vezes que as famílias chegassem numa situação de pobreza de um mês para outro, o pai perdeu o emprego, o negócio faliu, a mãe não está mais trabalhando, isso entraria no sistema e a família passaria a receber o programa. Na medida em que alguém arrumasse emprego, paulatinamente as transferências seriam reduzidas. Tá? Então, esse programa está acoplado a uma ideia de usar o aplicativo para monitorar a pobreza das pessoas e ter mais agilidade na hora de conceder e retirar o programa de transferência de renda. Tá? Algumas pessoas acham que isso não iria funcionar, porque teria dificuldade de monitoramento, mas assim, hoje em dia no meu celular eu tenho aplicativo para carteira de motorista, aplicativo para vacina, aplicativo para imposto de renda, está tudo online, através de aplicativos. Tá? O governo federal já sabe, ele preenche a declaração de imposto de renda para mim atualmente. Né? Então eu acho que é factível você ter também isso para os mais pobres. Para melhorar a focalização, porque esse gasto aqui depende de você ter essa focalização. Tá? Se você não souber quanto as pessoas ganham, você tem que gastar 147 bi, ao invés de 80 bi. Tá? Só para deixar claro, que você depende de saber, de complementar a renda. Não dá o valor total da pobreza para todas as famílias com crianças. Isso custaria 150 bi. Mas eu acho que é isso, já deu para ter uma ideia do contexto. E aí eu fico à disposição aí para responder perguntas. E agradeço a oportunidade novamente. Professor Campino, por favor. E os meus comentários estão baseados no policy paper. Algumas coisas, por exemplo, a última transparência que o Naércio apresentou não estava no policy paper. Né? E eu acho que eu queria, antes de entrar nos aspectos técnicos do trabalho em si, que são muito corretos, né? Quer dizer, o que o Naércio e a equipe dele fizeram está excelente. Eu queria entrar muito mais na questão de alguns conceitos que antecedem essa questão. E eu estou dizendo isso porque, por exemplo, no policy paper, essa questão do conceito da importância de se investir pesadamente na educação de crianças de 0 a 6 anos, vem no meio do paper. Hoje o Naércio apresentou logo no início e está muito baseado em toda uma série de pesquisas feitas recentemente, inclusive pelo pessoal de Harvard. Me chama a atenção que esse aspecto já tinha sido levantado muitos anos atrás. Eu achei uma coisa interessante. Há comentários sobre a importância de cuidar das crianças com menos de 6 anos de idade, dando educação para as crianças. Tá? Há comentários de Sir William Beveridge, que foi o presidente da London School of Economics de 1919 até 1937, né? Tem comentários dele num livro que ele editou em 1943. E esse era um comentário que me chamou muito a atenção, né, no livro dele, que é sobre Seguridade Social, né, os pilares da Seguridade Social em tempos de guerra, porque ele está se baseando numa carta do Papa Pio XII, de 1940, que coloca essa necessidade como uma das coisas importantes para evitar a guerra. Era uma condição importante para a paz. Né? Quer dizer, então, esse é um conhecimento já
levantado no século passado, né? O professor Yaro Ribeiro Gandra, que era o catedrático de nutrição aqui da Faculdade de Saúde Pública, nos anos 70, já colocava isso, olha, a criança de 6 anos ou de 7 anos que foi criada numa favela, ela chega na escola com 10% dos vocábulos conceituais de uma criança de uma família de classe média, né? Quer dizer, esse é um aspecto, como o Naércio colocou um pouco, é tradicional na nossa sociedade. E eu vou me basear muito depois em um projeto financiado por essa Fundação Bernard Van Leer, no município de São Paulo, nos anos 80. Eu não consegui mais localizar os dados desse projeto, mas eu sei que ele constou, inclusive, da tese de um colega nosso do Departamento de Economia, também nos anos 80, o Roberto Amaral, que foi secretário de Educação em São Paulo, e ele coloca os dados dessa experiência. E é interessante, do que eu conheço desse projeto, que as crianças, o que eles fizeram? Eles fizeram, naquela época, nós tínhamos o ensino fundamental com 8 séries, eles recebiam as crianças aos 6 anos de idade e davam para essas crianças nutrição adequada e uma série de orientações e informações pedagógicas, de forma que quando essas crianças entravam na primeira série com as outras crianças de 7 anos de idade, o que se observou no projeto, depois de 4 anos, né, é que essas crianças tinham um desempenho melhor do que as demais crianças, e tanto em termos de aprovação, como um desempenho melhor também em termos da nota de aprovação. Então, muito do que eu vou colocar aqui está ligado a essa ideia de que, em vez de fazer um projeto de eliminar a pobreza, uma coisa de distribuição de renda, se fizesse algo mais voltado para a educação. Então, eu pensei, concordo com o Naércio, né? Mas é uma coisa interessante que ele indicou, que o cérebro das crianças tem uma capacidade de adaptação incrível. Então, eu estava pensando, por que não começarmos a trabalhar com as crianças de 6 anos de idade, não as crianças de 0 a 6. E aí seria como que ressuscitar o programa Bolsa Escola, que foi desenvolvido pelo Cristóvão Buarque quando era prefeito de Brasília. Quer dizer, o programa Bolsa Escola daria conta dos aspectos ligados à educação, e as ações de saúde seriam desenvolvidas, como era no passado, pelo Programa de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde. Esse programa, pelo menos no passado, obrigava a mãe a comparecer mensalmente ao centro de saúde para que ela e a criança fossem examinadas por um médico e, inclusive, permitia levantar os indicadores biométricos da criança, que são importantes para verificar o seu estado nutricional. E, a propósito, eu queria lembrar que este problema de desnutrição realmente está surgindo de novo devido à crise da pandemia. Mas, antes disso, nós tínhamos conseguido vencer o problema da desnutrição
por macronutrientes. O problema de desnutrição proteico-calórica estava resolvido, só existiam alguns bolsões no Nordeste, como mostram os trabalhos do professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, que através do seu NUPENS, né, o Núcleo de Estudos de Nutrição e Saúde, tem acompanhado isso. Quer dizer, o Brasil, como a maioria dos países, já em 1995, havia conseguido eliminar esse problema de desnutrição proteico-calórica. Existe desnutrição em alguns micronutrientes, por exemplo, baixa ingestão de vitamina A, por exemplo, que pode, eventualmente, no caso extremo, levar à cegueira. Mas o problema grave de desnutrição, não só no Brasil, na maioria dos países em desenvolvimento, de acordo com um seminário promovido pelo International Food and Research Institute das Nações Unidas, estava resolvido. Quer dizer, esse problema voltou agora com a pandemia pela queda de renda das famílias. Então, eu estava pensando, bom, mas o programa de saúde materno-infantil cuidava disso, inclusive porque tinha os indicadores biométricos das crianças, né? E a gente podia, na questão educacional, concentrar em termos do programa Bolsa Escola a partir dos 6 anos de idade, por algumas outras razões que eu vou apontar depois. Hoje, nós temos no Brasil um número de 2.939.000 crianças de 6 anos de idade, né? Se nós transferíssemos para cada criança R$400 por mês, que é o valor agora estabelecido para o Auxílio Brasil, anteontem, o custo seria de 14 bilhões. Quer dizer, bem menor do que aquele calculado pelo professor Laércio, de 42 bilhões para o conjunto de crianças de 0 a 6 anos. Quer dizer, o que eu estava colocando aqui para discutir seria, vamos concentrar nas crianças a partir dos 6 anos de idade, porque fazendo programas bem feitos, como aquele que foi feito no projeto da Fundação Van Leer, nós conseguimos que essas crianças venham a ter condições adequadas para acompanhar o ensino fundamental. Esse é um problema. Outro problema é um aspecto. Outro aspecto que eu queria colocar é o problema da oferta. O Naércio mencionou isso agora na apresentação dele. Será que existem escolas? Será que existem vagas na escola? Na PNAD contínua de 2017, né, para crianças entre 5 e 6 anos, verificou-se que 27% das crianças não haviam ido à creche ou à escola porque não existia na localidade ou ficava distante, né, ou por falta de vaga. Eu tenho esse dado, tinha até um gráfico, eu preparei um texto para entregar para o professor Naércio, no texto está o gráfico, mas a informação básica está aqui. E a outra informação interessante, mas precisaria saber exatamente mais detalhes, é que 60% dos pais não querem que a criança frequente. Não sei por que eles não querem, precisaria ver isso em mais detalhe, talvez, nos microdados, porque eventualmente eles podem não querer porque a creche ou a escola é ruim, porque está distante, enfim, por algum outro dado que se encaixe na informação anterior, né? Mas o que eu queria colocar é que muito do que eu coloquei pensando só num programa tipo Bolsa Escola, o que o professor Naércio
colocou está muito ligada à ideia de que, se nós damos renda, nós estaremos estimulando a demanda e resolvendo o problema. Mas tem um problema de oferta importante. A outra coisa é a questão do financiamento do programa, que está no policy paper que o professor Naércio não apresentou aqui. Mas o programa, né, na primeira estimativa, naquele primeiro conjunto de estimativas que o professor Naércio apresentou, vamos dizer, o programa o mais caro seria de 261 bilhões, e o professor Naércio coloca, né, para financiar esse programa, ele coloca, precisaria acabar com ele coloca algumas alternativas que em conjunto dariam os recursos. Acabar com o abatimento de imposto de renda para os gastos com educação e saúde, tributar a renda de todas as pessoas igualmente, independentemente da fonte, né? Aumentar a alíquota do imposto sobre herança, né? Uma nova alíquota de imposto de renda de 35% deveria ser criada, e reduzir o imposto sobre pessoa jurídica para diminuir a bitributação e proibir todos os artifícios legais usados pelas empresas para pagar menos impostos. E falando sobre isso, eu fico pensando, além de aumentar a alíquota de imposto sobre herança, eu acho que todas as demais alternativas vão provocar muitas discórdias, né, na sociedade, tanto por aqueles que acham que o sistema atual não deve mudar, como por aqueles que querem que mude, mas desejam outros usos para os recursos. Por exemplo, eu estava me lembrando que há muitos trabalhos publicados pela professora Maria Alicia Ugada Fiocruz, que diz que acabar com os abatimentos de imposto de renda para os gastos com saúde, né? Mas destinar esse dinheiro para o SUS. Então, o que eu estava querendo colocar aqui é que, na hora que se for discutir essas alternativas, vão surgir muitas propostas de uso diferente desses recursos. E aí, eu fiquei pensando, não está colocado aqui, mas eu fiquei pensando, veja bem, mesmo aquele financiamento, mesmo aquele financiamento de 261 bilhões, corresponde, por um cálculo preliminar que eu fiz, a 5% do que é o total de recursos do governo federal. Precisaria fazer melhor o cálculo, é um cálculo aproximado que eu fiz, mas veja, seria quer dizer, aí pensando não na minha proposta, mas na proposta do professor Naércio, né? Eu acho que é de universalização do programa, transferindo R$ 1.200 por família, né? Mesmo assim, é 5% do orçamento total do governo federal. Então, estaria na hora de transformar isso não num programa de governo, mas num programa de Estado. Quer dizer, qualquer que fosse o governo teria essa obrigação, né, de gastar esse valor. Não é uma coisa absurda, que nós, como sociedade, podemos fazer um acordo e dizer, não, nós vamos gastar isso aqui nos próximos 10 anos para melhorar a sociedade, para melhorar a produtividade e assim por diante, né? Se a gente baixa e chega ao valor que agora, na última transparência do professor Naércio,
que não está no policy paper, mas ele prefere aquele valor, o 80 bilhões, né? Acabando com pobreza extrema para os adultos e a pobreza para as crianças. Isso é 2%, mais ou menos, 2,5%, 2% do orçamento do governo federal. Por que nós não podemos, como sociedade, assumir isso como compromisso e dizer, nos próximos 10 anos, isso aqui é um programa de Estado, né? Independe se o presidente seja A ou B. Enfim, era isso que eu queria colocar. Mas, Naércio, você tem o tempo para fazer sua réplica. Importante também trazer a história, né, das políticas na área de saúde e transferência no Brasil, que realmente eu não conhecia. Esse programa financiado pela Bernard Van Leer, por exemplo, realmente parece uma experiência exitosa que eu vou procurar conhecer melhor, para entender um pouco de maneira geral, né, o que foi feito em outras áreas, porque aqui eu estou focando muito em transferências de renda, então eu foco no programa Bolsa Família, mas certamente tem muitos outros programas na área de saúde que tiveram um impacto importante aí no desenvolvimento infantil. Então acho que é um comentário muito importante, que revela um pouco uma lacuna no meu conhecimento desses programas, e acho importante fazer um histórico mais aprofundado. Em particular, esse programa financiado pela Van Leer parece que teve resultados importantes, e eu acho que só a questão que se coloca é a questão de escala, né? Será que a gente conseguiria os mesmos resultados no Brasil como um todo? Porque uma coisa é você trabalhar com um município ou alguns municípios, a outra coisa é você ir lá nos rincões aí do Brasil, e áreas rurais e áreas indígenas. Então eu acho que eu não sei se seria factível fazer um programa de transferência Bolsa Escola, que eu acho que é o que o Campino está sugerindo, a partir dos 6 anos, e deixar para programas de saúde, o atendimento de crianças, porque tem essa questão de escala, né? Não sei se você consegue ter um programa que atinja todas as crianças brasileiras com a mesma eficácia. E tem a questão de renda também. Quer dizer, eu acho que a questão do desenvolvimento infantil e pobreza é multidimensional. Você precisa ter várias pernas. Você precisa ter o atendimento de saúde, e hoje em dia a gente tem a estratégia saúde da família, que eu acho que é muito importante, o Campino conhece, né? Chega a ser 50% dos domicílios pobres, e você tem a questão educacional, que o Campino também levantou de forma muito importante, a questão de creche, de oferta, que eu acho que é uma questão relevante mesmo, e a questão de transferência de renda. Então vamos pensar assim, saúde, educação e transferência. E você precisa ter as 3 partes agindo conjuntamente, eu acho. Eu acho que não dá para você deixar a questão só de saúde e deixar a transferência de renda para um pouco mais tarde. É um problema tão importante para o Brasil, para o futuro do Brasil, que você precisa concentrar vários tipos de programas. Programas de atenção básica, programas de saúde com a mãe, depressão materna, inclusive, que é uma questão muito importante, mas precisa também ter transferência de renda para a família ter condições de comprar alimentos. E o bom desses programas de renda é que elas chegam no Brasil inteiro. Então, lá no Amazonas, a pessoa vai lá, procura o banco, a agência lotérica e tira seu dinheirinho todo mês. Então, não depende da presença física do Estado, de equipe em cada região. E dinheiro, assim, é importante, é o que as pessoas usam para comer. Então, eu acho que eu sou a favor de ter as 3 coisas.
Fora a questão de infraestrutura, né, que é saneamento e moradia decente. Claro. Eu acho que não é assim, só com uma vertente, assim, só com saúde você não consegue resolver todos os problemas, por melhor que seja o programa, eu acho. E a questão, assim, de oferta, eu acho que é uma questão importante. É importante também entender porque muitos pais não querem que a criança vá para a creche, porque eu acho que a creche é muito importante até para atenuar os problemas familiares. Às vezes a família não tem condições realmente de cuidar da criança e a creche de qualidade é uma alternativa importante. Então, realmente é necessário ter creche para toda, e até para a mãe poder trabalhar e ter o rendimento próprio, né? Então, eu concordo que creche é um problema. A questão de financiamento, eu preferi não apresentar aqui, porque eu queria concentrar no ponto das transferências. Financiamento, como o próprio Campino falou, é bem polêmico, e cada um tem uma opinião diferente, tem muitas discordâncias. Então, para evitar que a discussão focasse só em questões de financiamento, eu preferi focar na questão de gasto, tá? Mas essas questões são muito importantes, né? Mas como o professor Campino também levantou, a gente já gasta isso, e o gasto previsto é uma parcela pequena do total de gasto público e total do PIB. Com os recursos já existentes, a gente conseguiria melhorar a focalização do programa e resolver. Eu acho que realmente precisa ter um pacto. Assim, se a gente lembrar, quando surgiu o Bolsa Família, muitas pessoas eram contra. As pessoas diziam, não, você tem que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, e as famílias que receberem vão parar de trabalhar e vão ter mais filho para receber o dinheiro. E, na verdade, isso se mostrou equivocado. O Bolsa Família foi um programa que foi muito bem avaliado, de vários jeitos diferentes, e todas as avaliações foram positivas, não houve desincentivo ao trabalho, não houve aumento de filho, até porque R$200 não é suficiente para sustentar filhos novos, né? E agora eu acho que a gente está caminhando para um consenso. Então, teve o auxílio emergencial, que foi um programa importante, né, para diminuir a recessão e melhorar a vida das pessoas durante a pandemia, e agora há um consenso de um programa com um valor maior, de R$400 ao invés de R$200. Então, a gente está caminhando para esse consenso. Até porque os políticos perceberam que a popularidade aumenta se você fizer programas bem feitos, né? Então, o consenso vai se dando através do voto, né? A busca pelo voto. Eu espero que esse estudo, eu agradeço muito os comentários do Campino, que muito relevantes, eu espero que desperte atenção para o debate, não é assim o programa definitivo, tudo, tem muitos ajustes, são só simulações, tentativas de entender o tamanho do problema, ou quantos recursos seriam necessários. E o objetivo é estimular o debate mesmo, para que a gente consiga caminhar na solução desse problema, porque a situação do Brasil, francamente, é muito triste em termos de crescimento e produtividade e desigualdade. Então, acho que é importante, e obrigado pelo espaço para apresentar a proposta, e é ótimo conversar com vocês. Muito obrigado. Primeiros inscritos foram o Hélio Zilberstein e José Paulo Chaad. Por favor, façam as perguntas. Primeiro, o seguinte, chega a ser entusiasmante o grau de conhecimento que hoje se tem no Brasil sobre os nossos grandes problemas. Se conhece muito sobre a Amazônia, se conhece muito sobre a questão da sustentabilidade, a questão energética, a questão... Enfim, todas as grandes questões, elas têm um acúmulo de capital humano e de conhecimento enorme, e sobre as questões sociais, né? Felizmente, a gente tem informações muito grandes, com acesso totalmente democratizado, quer dizer, qualquer cidadão entra nos bancos de dados e faz a análise que quiser. E pessoas como o Naércio estudam a fundo, graças a essa disponibilidade de dados, e chegam a esses resultados interessantíssimos e muito esclarecedores, né? Quer dizer, o problema nosso não é o que fazer, é como fazer, né? Um problema político e não um problema técnico ou de conhecimento.
O terceiro ponto aí sobre a proposta do Mércio, eu gostei muito da escolha que ele fez, aquele modelinho que custa 80 bi, um custo que hoje nós já estamos tendo, que teria impactos importantes, e o uso da tecnologia, que se a pandemia teve um efeito positivo, foi de disseminar de uma vez por todas, para pobres, para ricos, o uso do celular para todos os objetivos possíveis, inclusive de acesso aos programas sociais. A minha dúvida, Nelson, é o seguinte: na sua proposta, o monitoramento, o controle do programa seria baseado em autoinformação. As pessoas informariam mensalmente a sua situação de renda, de trabalho. Eu acho que é melhor fazer com margem de erro do que não fazer. Mas eu queria saber se você pensou nisso, qual a dimensão disso, qual a importância disso, e se é possível você corrigir e buscar contra-informações para focalizar melhor o programa. E um último ponto, a sua proposta, eu acho que ela é muito interessante, a ideia de privilegiar famílias com criança e não famílias sem criança, a não ser as famílias de adultos que estejam na extrema pobreza. Acho que esse, sem dúvida, é o caminho, e é um problema que ocorre de 0 a 6 anos e que ocorre mais tarde também. Quer dizer, acho que tem esse foco amplo que você está propondo. A minha dúvida é a seguinte: muito bem, suponha que a gente faz esse programa, a gente consiga tirar essas crianças da pobreza. Os seus pais vão encontrar trabalho? Como é que é a questão do trabalho? Como é que é a questão da ocupação? Eu já nem falo emprego, mas a ocupação para pais, para famílias de baixíssima qualificação. Eu sei que estou um pouco fora, mas se não houver esse encontro, essas famílias vão ficar permanentemente dependentes. Eu não estou dizendo que o programa vai desestimular a busca do trabalho, mas temos demanda de trabalho para essa mão de obra pouco qualificada. Naércio, parabéns, é muito bom te ver aqui na nossa escola. José Paulo, por favor. É irrepressível as suas propostas, as propostas que acontecem, esse seu fascínio pela proposta de 80 bilhões, eu acho muito interessante. Tem que proteger, de fato, as crianças de 0 a 6 anos, tal. Mas a minha pergunta é: até quando nós vamos ficar com programas dessa natureza? Porque eles ficam se perpetuando. Esse que é meu medo, entende? Então, eu queria explorar de você uma coisa um pouco a mais. Temos, sim, é importante esse programa, é meritório, é necessário, e pode até virar razão de Estado, que eu acho que seria importante, porque aí viraria uma coisa permanente. Mas a minha pergunta é: vamos ficar até quando com uma política desse tipo? Quer dizer, não quero que de uma hora para outra se resolva o problema, mas o Brasil precisa atacar outras áreas que, na verdade, não resolve o problema do pobre, tem que resolver o problema da pobreza como um todo. Investimentos em infraestrutura, em bens de salário, etc. e tal. Então, na verdade, eu estou extravasando um pouco e explorando a sua capacidade de análise sobre esse ponto. Quer dizer, uma coisa é o curto prazo, é a permanência desses programas que são necessários, mas a outra é como que, ao longo do tempo, nós vamos acabar com isso. E com relação ao monitoramento, essa é a questão mais difícil, realmente. O que eu acho, assim, como acontece hoje em dia, as pessoas têm que ir anualmente no Conselho Regional de Assistência e atualizar sua renda, né? Então, isso meio que já é feito, né? A diferença é que a pessoa tem que se encaminhar até o conselho e declarar sua renda nova, né? A não ser que ela esteja no setor formal da economia, porque aí o governo bate com os dados da RAIS e com os dados até de conta corrente. É um trabalho que é feito atualmente.
A minha proposta seria aumentar a frequência da atualização e é que ela faça através do aplicativo. Então, existem dúvidas se ela vai colocar uma renda fácil. Pode ser que seja mais fácil. Ela se sente mais confortável enganando o governo no aplicativo do que indo até o conselho, o CRAS, e declarando sua renda. Porque aí ela vai ter que falar com alguém, a pessoa vai olhar para ela. E é uma questão relevante. Eu não sei se tem estudos empíricos mostrando até porque é uma questão relativamente nova, essa questão de uso de aplicativos e tudo. Eu acho que seria um estudo interessante de fazer, inclusive. Você pode sortear, uma parcela continua atualizando os dados presencialmente e outra através do aplicativo. E você vê se acaba faz checagem, né? E vê se aumenta a taxa de fraudes, né, no aplicativo. É um estudo bem interessante, eu acho que não foi feito ainda em nenhum lugar do mundo, acho que é muito interessante saber. Eu acredito que a pessoa, é lógico que teria erros de medida e tudo, mas, assim, e podia ter checagem, né, então você checa 0,5%, 1% dos recipientes a cada ano, e quem você perceber que está fraudando, você descredencia totalmente do programa. Então, essa seria uma maneira de tentar diminuir as ineficiências. Mas eu acredito, pelo menos uma intuição que eu tenho, é que esses aplicativos vieram para ficar, como eu falei. Tem o eSUS, tem o eDigital, e para o imposto de rendas, eu fiz esse ano, né? Você atualiza para categoria prata, ele bate sua foto no celular com a foto da sua carteira de motorista, e se der coincidente, ele aprova e você pode acessar seus dados, e a declaração já vem pronta. Então, assim, o progresso é inacreditável, né? Então, eu acho que deve também existir meios de você verificar a informação que a pessoa está colocando e tudo. É uma questão mais, assim, operacional, eu acredito. Talvez não seja para agora, mas daqui a alguns anos, eu acho que deve ser o caminho a ser seguido. Mas é claro que ainda tem muitos problemas, não seria uma coisa de uma hora para outra. Mas é importante a gente pensar nisso, e essa ideia do estudo que a gente poderia fazer, eu achei interessante. E com relação ao Zé Paulo, assim, você tem que quebrar o círculo vicioso, porque atualmente as famílias são pobres, as crianças não aprendem o suficiente, muitas vão para o crime, aí os filhos têm que receber também transferência de renda e assim por diante. Então, minha proposta é para quebrar esse círculo vicioso. Então, vamos cuidar de uma geração a partir de agora, vamos dar o dinheiro suficiente para essa geração não ser pobre, as crianças, e a expectativa é que quando essas crianças forem jovens, daqui a 15 anos, 20 anos, elas já vão estar numa situação de autonomia no mercado de trabalho e produtividade. E aí os filhos dessas crianças não precisariam mais do programa de transferência. É isso que eu acredito. Então, a resposta teria que manter esses programas por 20 anos, 25 anos. Quer dizer, essa criança teria esse auxílio elevado até os 6 anos, aí diminuiria um pouco, mas aí ela entraria no programa tradicional, até 17, 18 anos. E aí, se tudo der certo, os filhos delas não vão precisar, elas vão ter filhos mais tarde, né? Porque a gravidez na adolescência ainda é um problema muito grave no Brasil, e elas teriam filhos mais tarde, menos filhos, e resolveria a situação. Mas uma hora você tem que dar um choque, você tem que transferir bastante dinheiro para as famílias com crianças para poder tentar libertar essas famílias. Agora, eu não sei se daria certo, mas assim, é melhor você tentar isso para as crianças e torcer para essa geração se livrar dos problemas. Eu concordo, é isso mesmo. Só estava vendo aqui alguns benefícios do programa que o professor Laércio colocou agora, por exemplo, esse de reduzir a gravidez não desejada e reduzir a gravidez infantil, que é uma coisa muito importante no Brasil. Quer dizer, digo infantil porque tem meninas de 12, 13 anos tendo filho, ela é uma criança e está grávida. Mas isso são benefícios
do programa, né? E o nosso colega Wilson Abrão Rabai colocou aqui no chat um benefício adicional do programa, que seria estar tirando essas crianças do crime e do tráfico de drogas, né? O que é muito, muito importante. E ocorre mesmo no interior, ocorre até no interior de São Paulo. Eu tenho um amigo que foi diretor de escola pública no interior de São Paulo e que me relatava esses dois problemas, um de crianças ligadas ao tráfico, que você não adiantava dar auxílio para elas, porque o que ela ganhava sendo como mula no tráfico era muito maior, e outro problema que a gente não abordou, mas que é muitas vezes o pai chegar para o diretor da escola e dizer: meu caro, o meu filho não apareceu, não frequentou, tal, mas eu estou precisando desse dinheiro, eu preciso continuar recebendo o Bolsa Família, então tem que dar um jeito aí de dizer que o meu filho frequentou. É só essa coisa que queria... Quer dizer, tem outros benefícios do programa, né, que o Naércio ainda não ressaltou, e tem problemas operacionais também. Obrigado. Travassos e Montoro, depois a Cristina. Por favor. Eu gostaria de fazer algumas observações de uma visão prática. Eu não fiz a carreira universitária, fiz a minha carreira no BNDES, que é uma escola também. Eu acho que ainda tem 3 escolas que formam: Banco Central, BNDES e Itamaraty. E tive convivência com o Fim Social, que aí o André deve ter tido convivência também com isso, mas eu peguei o início do Fim Social. Então, eu vou lhe dizer uma coisa: nós financiávamos a merenda escolar a fundo perdido. Nós íamos fazer, como tudo do BNDES, tem acompanhamento, que é a grande diferença. Você vai lá e vê realmente. Aí você chegava lá e dizia: mas o que o senhor quer? Não queremos saber. Você recebeu tantos quilos, onde é que está o depósito dos alimentos? O sujeito olhando para a gente com um olho desse tamanho, que ninguém fez. Pegamos muito desvio, pegamos muita falcatrua, muito alimento estragado e punição. Isso foi uma época em que punição não era uma coisa fascista. Você simplesmente punia a escola ficava sem merenda durante um tempo, tinha problema com as crianças, mas, bom, o que eu advogo é o seguinte: na parte prática, o Naércio, eu gostei muito do trabalho. Aliás, o Naércio foi contemporâneo meu quando eu estava fazendo doutorado, a gente chamava ele de Naná. Era o apelido carinhoso. Parabéns para você, parabéns para o professor Campino também. Nós temos que aproveitar o conserto das instituições que já existem. Nós temos todo um aparato das escolas, dos psicólogos, o SESI, SENAC, SENAI, SENAC, SESC, todas essas instituições que podem acompanhar esses recursos e substituir, de certa forma, os recursos. Isso nas 3 esferas, né? Municipal, tem até organizações internacionais que podem se juntar e economizar até recursos, porque muito dessas organizações, tem o PNUD, que atua aqui no Brasil, se fizer um bom projeto, tem recursos a fundo perdido. O que nós temos que evitar são os desvios. O Naércio e o Dr. Campino, o Campino e o Chad já fizeram menção a isso.
Nós temos uma corrupção muito grande e agora o desmantelamento desse esforço anticorrupção, então agora é que vai voltar. Vocês podem estar certos, o sujeito vai receber o dinheiro para a criança e não vai repassar tudo para a criança ou não vai repassar nada, como tem o sujeito que não quer que a criança vá para a creche. Então, o que tem que haver? Voltamos ao nosso amigo Cristóvão Buarque. Eu estava em Brasília nessa época, na Secretaria de Orçamento Federal. O Cristóvão Buarque suspendia o Bolsa Escola quando o fiscal ia lá e via que a criança estava na casa da pessoa, embalando bala, fazendo doce. Essa criança não está na escola, então a senhora vai ficar 2 meses sem Bolsa Escola. Depois de 2 meses, o agente ia lá, a criança estava na escola. Nós criamos um medo aliás, o medo da punição, né? É a compadecida do Ariano Suassuna. Ninguém pune ninguém. Esse é que nós temos que ter um pouco de responsabilizar. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo um research scholar aqui na Universidade de Colômbia. Eu vejo pela televisão, o americano, com todo o desenvolvimento, tem pobreza, mas eles cobram tudo. Tem agentes que vão no local e punem as pessoas. Não é que punir de chicotada, nem tirar, não, punir, botar na televisão. A sociedade, a comunidade começa a execrar o pai que não passou o cupom da escola e que a criança não está na escola. Então, existe todo um conserto que eu acho que ajudaria esse programa, que eu acho que é importantíssimo. Creche é uma coisa importantíssima. Aqui tem creche para pessoas pobres. E agora tem fiscalização. Baixa um sujeito lá e diz assim, está faltando, vai lá na casa do sujeito e encontra a criança lá. Por que não está na creche? Quer dizer, nós temos que ter uma coisa complementar, porque se der o dinheiro, olha, 50% de eficiência. Olha, se os nossos políticos, que são os líderes, se aprovam moradia para receber voto, eles não estão nem aí se vai ser cumprido ou não, eles querem o voto, além da corrupção que eles estão sempre fazendo com esse fundo eleitoral. Fernando, o problema é muito complexo, eu gostaria de mostrar esses aspectos para complementar e consertar esse programa do Naércio, que eu acho que é muito importante. Naércio, eu fui criado de pai e mãe aprendendo que não se devia dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Mas eu não tenho compromisso com o erro. Os programas de transferências de renda realizados desde o fim do século passado no Brasil e em outros países mostraram que não é bem assim. E você talvez tenha sido a pessoa que eu mais li mostrando que aquelas preconceitos pequenos burgueses de que o dinheiro ia fazer com que o pobre não trabalhasse, não se realizou. Na extensão que se imaginava. Claro que casos podem ocorrer, normal. E eu acho que esse foi um grande trabalho que você fez, porque realmente é algo que mexeu o Bolsa Família com a estrutura de distribuição de renda no Brasil, e eu acredito que o Auxílio Brasil, esse Auxílio Brasil também vai mexer. Eu acho que programas assim são indispensáveis. Mas eu gostaria de colocar 2 ou 3 aspectos. O primeiro aspecto, que é o mais importante, pelo que eu entendi, você é favorável a que se tenha valores diferenciados por estado em função do custo de vida. Eu sou contra isso. Sou contra e explico por quê. O custo de vida, pegando especialmente o caso de São Paulo, o custo de vida de São Paulo é mais alto que os outros países e outros estados. Mas, na medida que você der o mesmo valor,
você vai incentivar a pessoa, é um estímulo para a pessoa voltar para o seu estado de origem ou para onde aquele valor represente mais em termos reais, em termos de poder aquisitivo, e resolve, ao menos encaminha, para o problema de má distribuição de renda. A equalização vai ser, você recebe, se você tiver num centro desenvolvido, você recebe menos, se tiver num centro menos desenvolvido, você recebe mais e, portanto, há um estímulo embutido para haver essa transferência, que, a meu ver, é indispensável no Brasil. A concentração de renda que existe, o poder de São Paulo econômico, o Brasil não vai se desenvolver se não se resolver esse problema. Eu costumo dizer que o Brasil precisa crescer mais do que São Paulo. Não é São Paulo, o Brasil crescer mais, não o São Paulo, o Brasil crescer menos do que São Paulo. Tá? O São Paulo crescer menos que o Brasil. No aspecto positivo, quer dizer, todo crescimento, mas precisa resolver esse problema de distribuição de renda. Eu gostaria de saber a sua opinião. E segundo, pelo que eu entendi também, você fez os cálculos daqueles valores baseado nesses valores mais elevados para alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Se fazendo um valor único, não reduziria a quantidade o valor, o custo desse programa. Segundo, pelo que eu vi nos seus dados, existe alguma mobilidade, ou havia no programa de Bolsa Família, mas eu não sei qual sistema existe de saída do programa de Bolsa Família. Se é uma saída abrupta, o cara trabalhou, não recebe mais, ou não. Não sei como isso é colocado, mas certamente, na medida que você quer focar mais, o problema da saída, de não estimular a pessoa a ficar e dar a possibilidade de trabalhar e receber mais, e com isso não perder tudo o que ela tem do benefício, se existe algum pensamento nesse sentido. E também, se você tem algum indicativo de que esse dado maior para a família com filhos não vai estimular a maternidade. Então, são essas 3 questões fundamentais. Eu teria outras, mas eu prefiro parar por aqui. Cristina primeiro e depois o Moisés. Eu tenho também 3 questões. A primeira questão é o seguinte: não há a menor dúvida dos benefícios do Bolsa Família e da sua imprescindibilidade. Ele realmente é um programa imprescindível e talvez se torne um programa de longuíssimo prazo, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não resolveu a questão, há uma permanência perene de determinados grupos e em determinadas situações até piorou a situação. Então, eu quero mesmo assim dar o grande mérito ao Bolsa Família, as avaliações que sempre foram bastante positivas, embora algumas avaliações não foram tão positivas como a maioria. Uma avaliação sobre a permanência por ano escolaridade entre receptores do Bolsa Família e não receptores do Bolsa Família mostrou que não há diferença. Esse é um dado importante, ou seja, está faltando alguma coisa na ponta, na outra ponta, que é a educação. E outro aspecto é que não acaba com o trabalho infantil. Às vezes até incentiva, porque o indivíduo já começa a ter um nível de renda tal que se sente estimulado em trabalhar. Então, eu diria, o próprio Naércio reconheceu que é necessário uma política múltipla, né? De vários segmentos, da saúde, da educação, da questão das creches e assim por diante. Se não seria o caso de inserir essa sua proposta, além de ser uma proposta sozinha, porque ela deve defender o Bolsa Família e, portanto, ela deve ter o seu locus específico, mas se não seria o caso de incluir num grupo multidisciplinar, de tal forma que se enfoque o problema de múltiplas faces. Como você mesmo disse, se outras dimensões não forem resolvidas, né, você não vai chegar
ao resultado excelente. Eu gostaria que você olhasse com bastante calma os resultados do Bolsa Escola. Bolsa Escola já foi levantada aqui como sendo algo importante, de fato foi o primeiro programa, né? Depois se passou ao programa mais Banco Mundial, aliás, foi feito no mundo inteiro a transferência de renda, na América Latina, em quase todos os países e na Ásia, mas você pensasse um pouco no Bolsa Escola e também em como fazer uma agregação melhor com a questão da saúde. Mas eu acho que a questão da escola, nesse caso, é fundamental, porque quando a gente vai para a escola é que a gente percebe que o Bolsa Família não é tão eficiente. É isso, muito obrigada, parabéns a todos e estou muito feliz de encontrar vocês. Muito obrigado. Moisés, por favor. Eu só queria voltar num ponto que já o próprio professor Naércio tocou na apresentação dele e depois em algumas respostas, mais de uma forma discreta, que é a questão do questionamento sobre o uso de aplicativos, né, que eu acho que é uma preocupação natural e eu acho que ele citou aqui bons exemplos de como funcionam os mecanismos eletrônicos hoje em dia para, por exemplo, identificar fraudes, né? Então, facilmente, o indivíduo que é beneficiário entra no mercado de trabalho formal, ele é sinalizado lá no CRAS e automaticamente o benefício dele já é questionado e suspendido, né? E o mesmo vale se ele compra um carro ou uma moto, ele já é investigado e tem que explicar como é que ele conseguiu comprar um carro sendo beneficiário, né, de Bolsa Família e vários mecanismos eletrônicos nesse sentido. Mas no começo da apresentação do professor Naércio, ele exibiu dois números interessantes, que é 10%, cerca de 10%, né, o número de fraudes, o que é relativamente baixo, 9%, 10%, e, por outro lado, o número de não atingidos, que deveriam ser atingidos, é mais alto, na casa dos 20%. E isso é o que eu acho que mais preocupa, quando a gente fala que a pessoa vai ter que saber manusear um aplicativo, ter um smartphone, saber ler, escrever e lidar com números para se cadastrar, né? A gente vê a situação, eu estou aqui no interior de Minas Gerais e em pesquisas onde a gente tem meios eletrônicos com cadastros de toda a população do município, onde a população tem chance de definir como que a prefeitura vai gastar o dinheiro aqui do município, se mais educação, ou mais segurança, ou mais saneamento, ela pode votar em mini plebiscitos, a população mais pobre não tem essa capacidade. Ela é instigada a preencher, ela tem um número de celular cadastrado no sistema da prefeitura, mas ela não é capaz de interpretar a questão, ela não é capaz de trabalhar com o celular, né? Muitas vezes aquele celular para ela é um smartphone para mandar áudio, né, no WhatsApp. Ela sabe que tem que clicar no botãozinho verde, no microfone, manda um áudio e muita dificuldade para ler e escrever. E essa população é mais intensa ainda dentro daqueles que são os que deveriam ser atendidos e não estão sendo atendidos, né? Portanto, eu acho que tanto o professor Naércio como o Bruno teriam aí uma boa chance e total capacidade de fazer estimativas de custos que não devem ser muito altos de uma busca ativa. Se a gente pensar que o censo previsto para 2022 custa cerca de 2,3 bilhões de reais, é o orçamento destinado ao censo, uma busca ativa em cima da população mais carente, né, uma parcela aí de cerca de 20% a 25% da população com maior recorrência do que uma busca anual, eventualmente, uma busca semestral, né, talvez tivesse um custo da mesma magnitude do censo. E expandir esse cadastro para quem realmente é mais vulnerável e teria mais dificuldade. Então, eventualmente, uma estimativa de custo que não vai encarecer, além de 2%, os 80 bilhões, ou 3%, esses 80 bilhões já previstos, poderia evitar, né, eventuais críticas ao formato que necessita aí da inclusão digital para compor o cadastro. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Grande abraço a todos, professores. Eu vou responder em bloco. Então, tem a questão do desvios e fraudes. E eu acho que é uma questão importante, como colocou o Fernando, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro público é arrecadado através de impostos que todos pagamos e tem que ter o melhor uso. Então, eu concordo que é uma questão muito importante tentar monitorar fraudes e punir quem estiver fraudando o sistema.
Inclusive, mas eu acho legal o que o Moisés falou por último, que é a questão de você encontrar as pessoas que estão fraudando através do sistema, né, do próprio sistema. Hoje em dia, o governo usa dados da RAIS, monitora a conta corrente dos recipientes de gastos e cartão de crédito, e com o aplicativo, para a pessoa, para receber o dinheiro, ela teria que dar acesso ao governo aos aplicativos de banco e RAIS e tudo. E aí eu acho que diminuiria bastante essa probabilidade de fraudes. E eu acho a ideia do Moisés muito boa de reservar uma parcela do orçamento para a busca ativa, para ajudar as pessoas a preencherem. E lembrando que o auxílio emergencial, sim, quase todo mundo preencheu. Se não foi a própria pessoa, foi um amigo ou parente, mas assim, metade da população brasileira preencheu o auxílio emergencial. Então, eu acho que isso é um sinal de que podemos usar a tecnologia para transferir e para monitorar fraudes. A questão do professor André, eu acho importante também, o custo de vida realmente vai ter esse efeito. Se você der um valor único, vai ser melhor para a pessoa se mudar para a zona rural do que ficar em São Paulo. Agora, tem os custos de migração, né? Isso que eu não tenho certeza, se esse diferencial de custo de vida vai ser suficiente para compensar a pessoa para ela ir para uma cidade mais barata, onde ela não sabe se vai ter emprego, onde ela vai estar longe dos parentes e da família, e de toda a construção, às vezes uma escola que não é tão boa. Eu acho que tem vários outros aspectos também. Pode ser que ele vá para sua cidade de origem. Já tem os familiares lá. Pode ser também, é. Mas assim, mas sempre tem outros custos, né? A escola em São Paulo pode ser melhor que a escola no interior do Piauí, por exemplo, e o sistema de saúde, tudo isso. Eu acho que o meu receio é você dar um valor que é menor para estimular a pessoa para voltar para o seu estado, mas ela não vai, porque ela não quer perder a escola, a saúde, e acaba tendo um dinheiro que é insuficiente para criar a família. Mas eu concordo que é interessante, pelo menos tentar estimar, né, qual seria esse custo de migração e tudo. E eu acho que a saída do programa é uma coisa importante. Eu acho assim, se a pessoa botou no aplicativo, talvez trimestralmente, né, ela atualize, ela fala, agora a família tem emprego, minha renda está acima da linha de pobreza. Aí ela ia perdendo o valor paulatinamente. Eu acho que não pode tirar de uma hora para outra, até mesmo pela volatilidade, né? Se a pessoa arruma um emprego ou começa a vender mais e no mês seguinte não. Então, mas eu acho que tem que ter uma saída. Se a pessoa recebe um dinheiro a mais, ela no mês seguinte recebe 90% da transferência, no outro mês 80%, 70%, até terminar, para incentivar ela a relatar a verdade, né, de que se ela conseguiu um emprego ou não. E a maternidade, eu acho que o Bolsa Família não aumentou a maternidade, o estímulo à maternidade. Agora, se o valor for muito grande, tipo R$2.000 em São Paulo, para uma família de 4 pessoas, pode ter efeitos, tanto sobre o mercado de trabalho, como foi levantado pelo Hélio, né, e como sobre a maternidade. Então, aí pode-se pensar em um limite para até 2 filhos, até 3 filhos. Mais do que isso, a pessoa não receberia um aumento do valor. Eu acho que existem estratégias para tentar lidar com essa situação. E a questão da Cristina, as questões da Cristina também são muito importantes. Eu acho que a questão multidimensional é essencial, não é só renda. Mas o Bolsa Família ele é parecido com o Bolsa Escola, eu acho. Entendeu? São programas condicionais e que para receber o dinheiro a família tem que matricular os filhos na escola, fazer os exames. Então eu vejo o Bolsa Família como uma continuação do Bolsa Escola. E aí você precisa ter esse Bolsa Família transformado, assistência de saúde e creche e saneamento. Quer dizer, quando você pegar o valor de tudo, fica bem maior que 80 bi. Né? 80 bi é a transferência em si. Mas eu acho que ninguém duvida que as pessoas precisam ter saneamento básico, pelo menos. Né? Então é isso. Eu acho que eu consegui fazer um apanhado de todos os pontos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço muito a convivência em todos esses anos e
e os comentários e elogios ao meu papel aí, e o Hélio pelo convite para apresentar, muito bacana ter essa oportunidade aí, pessoal. Muito obrigado. Professor Campino, palavras finais, por favor. Uma das coisas que nós não falamos, mas é muito importante, todo o trabalho, o paper policy que o Naércio encaminhou, deixa bem claro uma coisa: é preciso investir nas crianças. E aí, pensando, por exemplo, o Lula, quando foi presidente, deu muita ênfase a essa questão de apoio para o indivíduo fazer uma universidade particular. Isso aí não é o problema, isso é uma coisa com objetivo eleitoral. O problema sério que nós temos que resolver é o da primeira infância, como o Naércio colocou muito bem. Eu queria agradecer as intervenções, as colocações da professora Cristina, e realmente, quando ela fala na necessidade de pensar no Bolsa Escola, eu vou olhar com mais carinho esse programa do Bolsa Escola, porque uma das coisas, quando eu li o policy paper do Naércio, uma das coisas que fica em dúvida é o seguinte: bom, nós queremos, quer dizer, fazer um programa educacional ou é um programa de renda, né? Em realidade, claro, pela apresentação dele hoje, que não, que é um programa de renda, não é um programa voltado só para a educação. Mas eu achava que, se o objetivo era só melhorar o nível educacional das crianças, o Bolsa Escola era uma alternativa importante. E a outra coisa que eu estava vendo também, quando o André colocou a questão de que um programa desse aqui poderia levar as pessoas a terem mais filhos, porque é um programa natalista, num certo sentido. Mas isso é bom, porque hoje o Brasil está numa situação que a nossa taxa de fecundidade é abaixo da taxa de reposição. Nós estamos com menos de 1,7 filhos por mulher, e a taxa de reposição é 2,1. Então, isso seria um efeito positivo. Mas vai estimular a maternidade errada, né? São outras pessoas com capital humano maior já que deveriam ter mais filhos, não aqueles que vão ter criança na juventude, na adolescência e sem pai. Agradeço a colaboração de todos e teremos um outro seminário no final de maio. Tá bem? Obrigado a todos.